Então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Com as fortes chuvas dos últimos dias, a Defesa Civil de Campinas alertou a população para seguir os avisos e tomar cuidado, principalmente evitando entrar em áreas alagadas. A cidade possui placas e painéis eletrônicos que indicam pontos com risco de enchente e é importante respeitar essas sinalizações. A previsão para esta quinta e sexta-feira é de tempo instável, com chuva a qualquer momento, especialmente à tarde. As temperaturas devem ficar entre 20 e 28 graus. A região também está sob aviso de perigo para chuvas intensas até sábado, com possibilidade de ventos fortes. Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça que todos devem evitar locais de risco, como margens de rios, encostas e ruas que costumam alagar. Segundo o órgão, atravessar áreas inundadas, seja a pé ou de carro, é muito perigoso. Por isso, evite ficar ao ar livre durante ventos fortes, não se abrigue debaixo de árvores, acompanhe os alertas oficiais, recolha objetos que podem ser levados pelo vento e, em caso de raios, evite áreas abertas. Se um fio elétrico cair sobre seu carro, permaneça dentro do veículo e ligue para o Corpo de Bombeiros no número 193. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Olá, meus amigos, estamos chegando com Nossa Área para você. Todos os dias necessário no seu rádio. Vamos juntos ao lado do timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em entrevista ao programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, o presidente da Ponte, Luiz Torrano, detalhou a situação financeira do clube e colocou o acerto salarial como prioridade. De olho na decisão desse sábado, o elenco da Ponte finaliza a preparação amanhã em Campinas. Macaca abre a 7ª rodada do Paulistão contra a Portuguesa no Canindé. Sem sofrer gols há 3 partidas, Guarani tem a 2ª melhor defesa do campeonato. Bugre levou apenas 4 gols nas 6 primeiras rodadas do estadual. Matheus Costa espera contar com os retornos de Rafael Donato e Ryan para os duelos decisivos. Expectativa é que os dois fiquem à disposição para uma eventual quartas de final do Campeonato Paulista e futuramente para a participação na 2ª fase da Copa do Brasil. Pela 2ª rodada do Campeonato Nacional, Santos e São Paulo ficam no empate 1-1 na Vila. Palmeiras goleia o Vitória por 5-1 na Arena Barueri e o Red Bull Bragantino assume a ponta da competição após derrotar o Atlético Mineiro por 1-0 em Bragança. Fluminense não cobre a oferta e Palmeiras tem caminho livre por John Arias. Meio-campista colombiano deve reforçar o Verdão na sequência da temporada. América de Natal empata com o Potiguar e é rebaixado no estadual. Alvirrubro não tem mais chances matemáticas de evitar queda em campo, caso não recupere os pontos perdidos por conta da escalação irregular do lateral Elias. Caso será julgado pelo TJD. Rádio Bandeirantes. (97102-1493) O WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto
porque ela vai pro ar daqui a pouquinho. E pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, mandou a sua mensagem já já. Só tem um pouquinho de paciência. Já já elas vão pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Ontem, pela segunda rodada da competição, o Flamengo empatou por 1-1 diante do Internacional no Maracanã. Ontem também, jogando na Vila Belmiro, o São Paulo empatou diante do Santos e São Paulo 1-1. O Red Bull Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 1-0, Remo e Mirassol 2-2, o Grêmio venceu de virada o Botafogo por 5-3 e o Palmeiras goleou Vitória por 5-1. Hoje, às 7 da noite, tem Bahia e Fluminense, às 8, Vasco e Chapecoense, 9h30, Cruzeiro e Coritiba. A partida entre Atlético Paranaense e Corinthians foi remarcada para o dia 19. O Red Bull, até o presente momento, é o único time com 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias. Com 4 pontos aparecem Palmeiras, Mirassol e São Paulo. Hoje também é dia de Campeonato Paulista, jogo atrasado e válido pela sexta rodada da competição, 8h30 da noite na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Capivariano. A 7ª rodada, que é a penúltima da competição, começa no sábado com os times de Campinas em campo. 4 da tarde, Portuguesa e Ponte Preta. 6h30, Guarani e Botafogo. A rodada prossegue no sábado e também no domingo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, tem muita gente aqui se estão mandando mensagem, né? Principalmente em relação à entrevista que o Dr. Torrano nos concedeu ontem à tarde. E muita gente também perguntando minha opinião. Eu não participei, ouvi ela inteirinha. E eu não participei por um simples motivo. As perguntas, elas foram previamente enviadas para a assessoria da Ponte. E a gente não podia efetivamente fugir do cronograma e o Batista e o Pedro Piscinato comandaram essa entrevista. O que eu acho é que não esclareceu absolutamente nada, com todo o respeito. O Dr. Torrano colocou lá o ponto de vista dele, só que não respondeu nenhuma pergunta. Colocou que os salários vão ser prioridade. Legal. Como arrumar dinheiro para efetivamente pagar os salários em dia? Hoje tem uma reunião, que é uma espécie de conselho técnico / demais assuntos, da Série B. E eu quero dizer o seguinte, o acordo que o São Bernardo, se eu não estou enganado é o Náutico, fizeram direto com a CBF, com a Globo, pode implodir o acordo com a Liga. Então, entre outras coisas, a CBF não está garantindo, isso ainda vai ser definido hoje, a ajuda de custo de transporte, alimentação e estadia. E eu quero dar uma informação agora, dos 20 times da Série B, só 9 tem patrocínio Master na camisa. Trocando em miúdos, espero que eles encontrem um caminho, porque tudo aponta, sinaliza para um caos financeiro para todos os times que vão disputar a Série B. Portanto,
se a ponte, além dos problemas que a ponte já tem, né? Tentativa de bloqueio de conta, bom, enfim, todo mundo já sabe. Não sei se a verba, em termos de televisão, vai ser aguardada ou esperada. Espero estar redondamente enganado, mas aonde há fumaça, há fogo. Nossa, essa entrevista do Torrano foi triste. Despreparo total para tocar a ponte. Mais perdido que coruja em dia de eclipse. Ó, Pedro Henrique. Em alguns momentos eu tive a sensação, eu não posso afirmar isso, que tinha uma pessoa orientando ele para responder as perguntas. Eu fico muito triste com isso, né? Porque eu tenho o maior respeito pelo Dr. Torrano, mas a interpretação que eu fiz da entrevista é que não há um plano diferente do que arrecadar com televisão, com bilheteria, com venda de jogadores para poder salvar a ponte financeiramente falando. Se o problema é atual ou da outra gestão, o fato é que o problema está aí e tem que ser resolvido. Difícil. Foi bem difícil ontem. Infelizmente estamos perdidos. Que Deus nos ajude. A nação pontepretana, Edivaldo. Batata, aqui estamos no Glauber, onde era o senhor Roberto, que resolveu arrendar e viajar. Manda um abraço pro Marcão. Alô, Marcão! E depois das declarações do presidente ontem, vi que nosso fim é logo ali, infelizmente. Isso aqui não é para mim, é pro Batista. Guarani está embalado, vamos repetir a campanha de 2012 rumo à final. Rogério de Hortolândia. Tem chance. Juiz errou dos dois lados. Tá falando ainda do derby. Quem escreveu foi... Deixa eu ver aqui se tem identificação. Kleber Santos. Um abraço, Kleber. Obrigado aí pela sua mensagem. O que você achou da entrevista do presidente da Ponte, Marcel Grota? Eu acabei de colocar minha opinião aqui. Primeiro que entrevista com pergunta pré-determinada eu já não gosto. Eu que sou repórter, a vida inteira fui repórter e vou morrer repórter. Né? E isso na minha cabeça não entra. Mas também não é problema meu. Tá? Se a Ponte achou que era legal e a Bandeirantes aceitou, tá tudo certo. Mas eu esperava nas perguntas bem formuladas que foram feitas que houvesse um mínimo não de transparência, não se trata disso, mas de uma coisa objetiva e uma coisa alicerçada nas respostas. E não foi o que eu ouvi ontem. Tenho que reconhecer, fui muito crítico do início do trabalho do Matheus Costa, mas o passar dos tempos, as convicções foram funcionando. O último obstáculo, o derby, como alcançou a vitória, para cima. Sidney. Sidney. Como diz o profeta, né? A vitória no futebol cura todos os males. Né? E eu entendo isso. Eu entendo. Não é só aqui em Campinas que é assim, não. O Corinthians era uma lástima. Ganhou do Flamengo um torneio que trouxe muito dinheiro, festa linda, mas um torneio que não acrescenta nada. E tem gente falando, projetando que o Corinthians vai disputar título. Pode até disputar, mas não é o programável, né? O esperado, mas pode acontecer. Então, do dia para a noite, o futebol não pode ser enxergado, pelo menos eu penso assim, em vitória, empate ou derrota. Evidentemente que a vitória sustenta o trabalho, mas não é só isso. Não é só isso, pelo menos para mim, né? Rogério de Ouro Verde, quem estava com o presidente era advogado, eu não sei. Você está afirmando, eu não tenho essa informação. Bom dia, tem um papagaio atrás do Torrano, nítido pelo áudio, Adriano. Tá bom, falei aqui. Respeito a história do Torrano, um cara inteligente e renomado, mas está parecendo que dará certo como gestor, espero estar enganado. Não dará certo como gestor. Eu desejo toda a sorte do mundo pela seriedade, pela pessoa que é. Mas até agora, nós estamos em fevereiro, desde a sua posse, o que fica muito claro para mim é que existe um desconhecimento ou uma falta de planejamento total por parte dessa administração que começou, segundo as informações, dia 1º de janeiro. É muito problema para resolver, eu sei disso, mas não é surpresa para ninguém, né? Não está funcionando a rádio, está fora do ar 2 dias, é verdade? Procede isso, rapaziada? Não procede. Tá bom.
Boa tarde, uma pergunta para o Centro de Treinamento do Guarani. Não. Não é essa a pergunta, você quer? Matheus Costa se segura com convicções e deixa 9 jogadores, enquanto 2 não fazem nada. E por aí vai. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato? É ele? Então vai, Pedrinho. Fala, CH. Ontem tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Torrano. É claro, uma entrevista com tempo determinado, apenas 20 minutos, liberado pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, e todas as perguntas que faríamos ao atual mandatário da Macaca teve que ser previamente enviada também para a assessoria de imprensa. A gente tentou trazer os assuntos mais relevantes para essa entrevista e o presidente, Dr. Luiz Torrano, fala sobre como foram esses primeiros dias de mandato e quais contas ele já pagou desde que assumiu a Ponte Preta no dia 30 de novembro. É bom que se frise, para justificar todos esses salários, o que ocorreu na minha gestão, que nós já levantamos aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de 5 milhões. Por exemplo, tivemos Transferban, tivemos o salário de dezembro. No começo, um pouco antes do Natal, nós pagamos 1,5 milhão de salário para os jogadores. Pagamos também o Transferban, 2 milhões e quase 700, sem contar as despesas caseiras de energia, por exemplo, 40 e poucos milhões nas 3 unidades, R$1.000 nas 3 unidades, água e etc. Certo? Para manter aqui. Então, veja bem, isso daí já levantamos. Levantamos como? Com a venda do GE, levantamos com publicidade, com contratos publicitários. E estamos esperando a definição da CBF acerca das cotas que nos serão enviadas. Estamos fechando contratos de publicidade. É claro que a gente tinha muitas outras perguntas para fazer para o presidente da Ponte Preta, mas acredito que em breve poderemos falar novamente com o Dr. Torrano e a esclarecer todos os pontos para a torcida ponte-pretana. Falando um pouco da equipe dentro de campo, a Macaca volta a campo neste sábado, vai encarar a Portuguesa lá no Canindé. A bola rola às 4 horas da tarde, uma partida nada fácil para a Ponte Preta. A Lusa disponibilizou em um projeto junto à Federação Paulista 6 mil ingressos de graça para a torcida mandante. A Ponte Preta não terá vida fácil na capital paulista. A Macaca não depende só de si para permanecer na elite do futebol estadual. A Ponte precisa vencer tanto a Portuguesa neste sábado quanto o São Paulo no próximo domingo e ainda contar com tropeços do Velo Clube e também do Noroeste para evitar mais um rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. CH. Legal, tem muita participação. Deixa eu ver aqui, vou atender um pouquinho pelo menos, pessoal do YouTube. Se as perguntas que foram enviadas antes foram muito mal respondidas, imagina se não tivesse sido. Essa coisa de perguntas com antecedência só revela um despreparo do atual presidente. É o Peter. O Carlos Silva. Parelheiros, capital com o Guarani. Sempre Guarani, amor Guarani, paixão pelo Guarani. Ô, gente, manda um joinha pra gente aí pelo YouTube, não custa nada. Eu tenho pedido pra vocês todo dia. Tem muita gente assistindo o programa que dá uma força aí pra gente, não custa nada. Vocês ajudam a Rádio Bandeirantes. Tá bom? 11h49, Gleger Zorzin, chegando para comentar aqui na Bandeirantes. Bom dia, Gleger, tudo bem? Oi, CH, bom dia.
Abraço para você, abraço mais do que especial para o amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. Ponte Preta que tem um compromisso importantíssimo aí na próxima rodada, vai enfrentar a Lusa e o jogo realmente vai ser muito duro e importante para as pretensões da Ponte, que ainda está viva na competição, mas precisa, sem dúvida nenhuma, desse primeiro passo, que é vencer a Portuguesa. Qualquer que seja o outro resultado, a Macaca está praticamente rebaixada. Então, CH, a expectativa de que a Ponte possa continuar naquela evolução que nós vimos, por exemplo, nas últimas partidas, né, nos últimos 2 jogos, os 2 últimos compromissos da Ponte, e que ela possa, principalmente no aspecto físico, ter tido uma melhora. Que para mim o que tem pegado muito nesses últimos jogos é a questão física da Macaca. Então, expectativa de bom jogo, expectativa de que a Ponte consiga um bom resultado e, claro e óbvio, né, CH, para que ela possa se manter aí na Série A do Campeonato Paulista. Essa é a expectativa e, sem dúvida nenhuma, essa é o torcedor pontepretano, mesmo diante de toda a dificuldade, todo o cenário negativo, a Ponte já reverteu algumas situações parecidas e é isso que o torcedor está torcendo para que aconteça mais uma vez. E o primeiro passo é no próximo sábado contra a Lusa, CH. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani tem mais 2 dias de treinamentos antes de enfrentar o Botafogo. No próximo sábado, jogo marcado para 6h30 da tarde no Brinco de Ouro. O técnico Matheus Costa não deverá fazer muitas mudanças na equipe. No gol, Matheus Klaus vai substituir o Kaique França, que foi expulso diante da Ponte. No ataque, como o Maranhão deverá ser vetado pelo departamento médico, tem uma contusão de grau 2, contusão muscular, provavelmente o Luca deve ficar com a posição. Se bem que ontem, tanto o Luca quanto o Kevin, os dois estavam revezando no treinamento no ataque do Guarani, ou seja, o Matheus ainda tem para definir se vai Luca ou Kevin hoje e também amanhã. É claro que é muito importante para o Guarani a vitória neste sábado, porque dará praticamente a classificação à próxima fase. Além disso, os 5 primeiros colocados na classificação geral se classificam para a Copa do Brasil do ano que vem. O que isso significa? Como times da Série A têm vaga garantida para a Copa do Brasil do ano seguinte e vão se classificar entre os 8, provavelmente o Palmeiras, o Mirassol e o Bragantino, então sobrariam 5 vagas, o Guarani automaticamente já poderá estar classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Ingressos já estão sendo vendidos para esse jogo tão importante do Guarani contra o Botafogo de Ribeirão Preto. R$30 o preço para o torcedor com a camisa do Guarani no tobogã, R$30 a parte inferior do tobogã, R$20 cabeceira sul, que é a cabeceira de entrada, R$30 a vitalícia, mais 30 do acesso. Para a torcida visitante, 40 o preço normal e 20 a meia entrada. É claro que o torcedor do Guarani deve comparecer em bom número, mais de 10 mil torcedores são esperados para esse jogo. O Mirandinha, que vem sendo importante no time do Guarani, falou logo depois da vitória sobre a Ponte no derby. Cara, a gente ganhar um jogo da forma que foi, um clássico, a gente sabe que dá muita moral para a sequência da competição, mas a gente não conquistou nada ainda. Ganhamos o jogo, mas sabemos que temos uma competição inteira pela frente, vamos manter os pés no chão. Bom, o Guarani, sobre Copa do Brasil, está aguardando a tabela oficial da CBF para saber que dia vai jogar contra o Castanhal, o jogo que será lá no Pará. Provavelmente no final de fevereiro ou no mais tardar no início do mês de março. Quanto que o Guarani vai ganhar por entrar na segunda fase da Copa do Brasil? R$830 mil. E se passar, é claro que poderá ganhar mais dinheiro, mais de R$900 mil na terceira fase da Copa do Brasil. Valeu, CH! O Edson Elias, muito obrigado. A rádio não está fora do ar, mas nos últimos dias notei que o meu radinho agora precisa ficar em uma posição específica.
Eu vou comunicar a parte técnica aqui, tá bom? Muito obrigado aí por avisar a gente. E muito obrigado de verdade, tá bom, gente? Um abraço a todos. Agora tem o Gleger, né? Comentando o Guarani. Fala, Gleger. O Guarani, que na minha opinião já está praticamente classificado, está aí buscando, sem dúvida nenhuma, ficar entre os 4 primeiros, que dá uma vantagem lá na próxima fase, e vai enfrentar um adversário difícil, duro, complicado. O Guarani precisando, claro, manter essa evolução, continuar nessa sequência positiva para na próxima fase. Faltam 2 rodadas apenas, né? Depois dessa, apenas uma. E o Guarani entra forte na próxima rodada, na próxima fase, né, CH? Esse é o intuito, não tenho dúvida, da equipe do Guarani, da comissão técnica, do próprio Matheus. Então vamos ver o que preparou o Matheus para esse próximo jogo. Tem alguns desfalques aí, o mais importante dele, sem dúvida nenhuma, é o Kaique França, que não vai jogar, mas está bem representado, né? O CH, eu estava aqui imaginando, o Guarani vai para esse jogo importante, e aí vamos supor que diante de um cenário que traga dificuldade para o Guarani, e o Matheus Klaus se transforme no homem do jogo, fechando o gol, como fez no derby, né? Na situação em que entrou. Como vai ficar para a próxima rodada? O Matheus vai manter o Klaus? Volta o Kaique França? Rapaz, é uma posição que requer muito momento, né? Requer muito performance. E o Matheus Klaus, sem dúvida nenhuma, mostrou ter muito talento, muita qualidade, muita técnica, muita experiência. E tá aí, ó, mais uma oportunidade para ele mostrar todo o seu talento. Eu vou repetir, em CH, eu tenho uma informação lá de dentro de que os 2 goleiros do Guarani estão no mesmo nível. Então, seja o Kaique França, seja o Klaus, a meta bugrina vai estar sempre bem representada. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada que o Palmeiras aplicou ontem no Vitória, jogando na Arena Barueri, segunda rodada do Campeonato Brasileiro para um público inferior a 10 mil torcedores, 5 para o Palmeiras, 1 para o Vitória. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, depois Luiz Pacheco, Alan, depois Sousa, Maurício, depois Larson, Vitor Roque, depois Luigi, Flaco Lopes, depois Bruno Rodrigues, a equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Vitória de Jair Ventura com Gabriel no gol, Natan Mendes, depois Matheus Silva, Ricieli, depois Dudu, Neres, Zé Marcos, depois Lua, Cândido e Ramon, Baralhas, Kaique, Fabre, depois Lauan, Eric e depois Mateuzinho e Ayrtor Canta La Piedra. Os gols do jogo: Murilo para o Palmeiras a 24 do primeiro tempo, Gustavo Gomes ampliou a 28 e Maurício ainda fez no primeiro tempo aos 45. Alan aos 18 minutos, Sousa aos 35 e o Dudu, ex-ponte, acabou diminuindo para o Vitória. Arbitragem do Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal. A ficha técnica da goleada do Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro: 5 para o Verdão, 1 para o Leão Baiano. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio
comércio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes, quinta-feira, 5 de fevereiro. O momento é meio estranho futebolisticamente falando, porque ele mescla campeonatos regionais com o Brasileirão. Eu nunca gostei dessa ideia meio idiota de dizer, vamos mudar a chave. Mas que chave é essa? O grupo é o mesmo e se os problemas não forem sanados, vão persistir independentemente de qual competição aquela determinada